Vias Sustentáveis, categoria 3, Inovação sobre Trilhos, e categoria 4, Segurança Ferroviária, Prevenção, Tecnologia e Cultura Operacional. Foram recebidos 109 artigos técnicos no prazo fixado e submetidos à avaliação dos integrantes das comissões julgadoras de cada categoria, compostas por especialistas de órgãos públicos, entidades privadas, meio acadêmico e consultores independentes. Portanto, chegou-se na aprovação de 95 trabalhos e identificação dos 5 finalistas de cada categoria, com base em 5 critérios definidos no regulamento do prêmio: adequação ao tema, originalidade da abordagem, aplicabilidade prática do trabalho, adequação teórica metodológica e redação apropriada. Os 5 finalistas apresentaram os seus trabalhos ontem, aqui mesmo, na sala de artigos técnicos. E hoje vamos conhecer os vencedores. Portanto, gostaria de convidar para subir ao palco e entregar essa premiação Davi Barreto, diretor-presidente da NTF. Peter Min, CEO da Cisfer. Jorge Fernando Pinto, sócio fundador da Cisfer. E Bento Lima, consultor da Cisfer. Cisfer, que é patrocinadora do prêmio. Agradecemos à comissão julgadora da categoria 1, Modernização Regulatória do Transporte Ferroviário, pela importante avaliação dos 10 artigos técnicos recebidos. Por favor, os integrantes da comissão que avaliaram essa primeira categoria, que estiverem presentes, podem também subir ao palco para a gente poder fazer essa premiação em conjunto, afinal de contas, vocês também foram muito importantes. Eu vou dando continuidade aqui, quem tiver da comissão pode ir subindo, para a gente poder conhecer, então. Por favor. Vamos anunciar o primeiro vencedor desse dia, na categoria 1 dos 5 selecionados. O prêmio vai para Modernização Regulatória como Vetor da Multimodalidade no Transporte Ferroviário Brasileiro, com a autora Maria Clara Almeida, coautores Lina Tambasco e Rafaela Germano. Parabéns. Muito bem, mais uma salva de palmas. Eu vou pedir para que as vencedoras permaneçam aqui no palco, porque ao final vamos tirar uma foto de todos. Podem ficar aqui, vou até falar para vocês ficarem de frente a cada categoria, no final a gente vai tirar uma foto de todo mundo junto. Em agradecimento à importante avaliação, agora convidamos ao palco os integrantes presentes da comissão julgadora da categoria 2, Ferrovias Sustentáveis. Portanto, todos que participaram da avaliação dessa categoria que estiverem aqui também podem subir ao palco. Foram avaliados 30 artigos técnicos nessa categoria. E agora,
vamos conhecer o vencedor da categoria 2. O vencedor é João Batista Pinheiro Raimundo, com Sistema Inteligente de Controle de Marcha Lenta para Locomotivas GE C36ME, com foco em eficiência energética e ESG. Parabéns, mais palmas então agora para a categoria 2. Vou pedir para o João também permanecer aqui com a gente no palco. E agora vamos para a categoria 3. Agradecemos à comissão julgadora Inovação sobre os Trilhos, pela importante também avaliação dos 37 artigos técnicos recebidos. Quem estiver aqui da categoria 3 e participou também dessa votação, convido para subir ao palco para anunciarmos o vencedor dessa categoria. Então vamos, quase que rufem os tambores. O vencedor é Desenvolvimento e implementação de cruzeta conjugada para vagões ferroviários de carga, projeto materiais de desempenho dinâmico. Autora, Giovanni Augusto Ferreira Dias. Coautores, Herbert Jesus e Paulo Sérgio Costa. Parabéns. Também permaneça conosco no palco para conhecermos o vencedor da última categoria. Convido também os participantes da comissão julgadora da categoria 4, Segurança Ferroviária, Prevenção, Tecnologia e Cultura Operacional, para que subam ao palco, quem estiver presente. E vamos anunciar o vencedor dessa categoria, onde foram avaliados 32 artigos técnicos. O vencedor é Nos Trilhos da Educação, Protagonismo Jovem para a Segurança Ferroviária e Transformação Social. Autora, Lucielen Pereira Martins Fábio. Coautores, Sam Eden Hoffman Conceição e Silvia Mari Azuma. Parabéns. E agora, vamos tirar uma foto com todos juntos, todos os vencedores. Quer tirar uma foto?
Parabenizamos calorosamente todos vocês. Parabéns, podem voltar aos seus lugares. A todos os vencedores, a todos os participantes também, a comissão técnica desse prêmio ANTF de Artigos Técnicos 2025. A produção técnica e científica tem um papel fundamental, a gente sabe o quanto é importante para acrescentar nesse avanço do setor ferroviário nacional. Bom, dando continuidade à nossa programação, gostaria, mais uma vez, de agradecer aos nossos patrocinadores e apoiadores, que sem eles esse evento não seria possível. São eles: Diamante, Autodesk, Platinum, Greenbrier, Maxion, GBMX e LID. Ouro, Confederação Nacional do Transporte, CNT, Ecoforte e o Wabtec. Prata, Termit, Goldschmidt, Marquise, Placer do Brasil e Infra S.A. Bronze, Alvarez e Marçal Infra, Dutra Associados, Diagonal Social, Aroeira Salles, LB Foster, Cisfer, Consultoria e Sistemas. Agradecemos também a todos os apoiadores institucionais que fazem a diferença na realização do 9º Brasil nos Trilhos. E prosseguimos agora com o nosso painel, nosso momento de debates, que aborda um dos pilares da eficiência e competitividade do transporte ferroviário. Teremos agora o painel 6, Destravando a Multimodalidade, Regulação, Investimento e Inovação. Este painel ele é fundamental para compreendermos como a integração entre diferentes modais de transporte rodoviário, aquaviário, aéreo e, claro, ferroviário, pode otimizar a logística brasileira. Discutiremos os entraves regulatórios, a necessidade de investimentos estratégicos e as inovações que podem destravar todo o potencial de multimodalidade no país. E para moderar esse painel, temos a honra de apresentar Rony Glasman, CEO da Movinfra. E para compor nossa mesa de panelistas, contamos com Larissa Morim, diretora de Programa de Sustentabilidade do Ministério de Portos e Aeroportos. Lucas Asfo Rocha Lima, diretor da NTT. Marcelo Vinô, diretor de Mercado e Inovação da Infra S.A. Guilherme Melo, diretor-presidente da MRS. Ricardo Bianca Melo, gerente de vendas técnicas da Autodesk. E Walter Luiz de Souza, diretor de Relação Institucional da CNT. Muito bem, Rony, é com você a condução. Tenha uma boa palestra. Alô, alô. Bom dia, pessoal. Primeiro, parabenizar e agradecer aí a NTF, né? Davi Barreto, aí, todo o time de craques aí da NTF. A NTF é nossa parceira lá do Movinfra, a gente participa da Aliança pela Infraestrutura, pelo Fórum de Integridade. Então, mais um ano de um evento muito produtivo, um evento muito rico em conteúdo. Parabéns e obrigado aí pelo convite, pela confiança de nos ter convidado para poder mediar esse painel, que é um painel de grande responsabilidade. Queria já agradecer a presença de cada um dos painelistas aqui, grandes nomes da infraestrutura brasileira como um todo, especialmente do setor de transportes ferroviários, e eu acho que a gente tem um tema super moderno e importante para o nosso país, que é falar sobre multimodalidade. A gente sempre escuta muito sobre isso, inclusive, um dos premiados aqui, dos estudos premiados, foi exatamente, até parabenizar aí aos premiados pelos trabalhos que foram apresentados, exatamente falando da multimodalidade. O Brasil é um país gigante pela própria natureza, como a gente já fala muito bem,
um país continental, um país que tem diversidades geográficas das enormes possíveis que a gente tem no nosso país. A gente tem serras, montanhas, regiões de planícies, planaltos, oceanos, rios de grosso calibre, e nós temos que superar, né, o transporte precisa superar toda essa impedância que a gente fala. Temos que tirar a carga que muitas vezes está, a maioria das vezes está no centro do nosso país, né, ali bem no coração do agronegócio, centro-oeste, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Goiás, e temos que levar para os nossos portos, que estão aí a 1.500, 2.000 quilômetros de distância. Veja que desafio, né, superar essa questão de logística. E nós temos hoje aqui craques desse setor, dessa área da infraestrutura brasileira. E eu vou começar aqui, primeiro agradecendo a presença de todos, Larissa, o Lucas, Marcelo Vinô, o Walter, o Guilherme e o Ricardo. Obrigado pela presença e pela confiança da gente estar aqui junto hoje. Eu vou começar pelo começo. Eu estava pensando por quem que eu começava, pelo Walter CNT, ou se eu começava pelo Vinô, por causa do planejamento, né, Vinô? Acho que eu vou começar pelo Vinô, depois eu passo para o Walter. Por quê? Porque o Brasil, Vinô, você sabe bem que, historicamente, nós fomos péssimos em planejamento, né? A gente mal conseguia planejar, até por questões econômicas, né? Estou falando antes lá do plano real, na época das instabilidades econômicas, a gente não conseguia planejar muitas vezes nem o ano, e que dirá os próximos 3, 4, 5 anos, muito menos, e as próximas décadas, muito menos. De lá para cá, obviamente, melhorou muita coisa. A gente conseguiu avançar bastante e começamos a ter um planejamento, ainda, na minha opinião, muito embrionário, mas um planejamento de longo prazo. E a InfraSA, ela tem liderado, né, desde a época que era EPL, que depois virou InfraSA, um trabalho muito bacana, que é o Plano Nacional de Logística. E eu sou um entusiasta desse plano, porque eu acompanhei, eu já não sou tão mais jovem quanto fui no passado, mas eu ainda lembro da época do GEIPOT, né? O GEIPOT começou esse embrião lá atrás, na década de 80, eu acho que alguns que estão aqui vão lembrar, nem todos, acho que a maioria aqui não lembra, mas existia o GEIPOT, que era um grupo especial, né, de planejamento de transporte no Brasil. Foi um embrião, o que hoje, na verdade, está a cargo da InfraSA, foi para a EPL, depois para a Infra. E agora, recentemente, vocês lançaram, um ano e pouco atrás, o Plano Nacional de Logística, e eu queria que você desse exatamente essa abordagem, porque o plano vem exatamente em cima da multimodalidade, né? Como é que está o PNL, como é que vocês estão trabalhando isso, e como é que isso depois vira, de fato, ação mesmo, vira plano de outorga, vira leilão, vira modelagem, vira investimento. Se você puder dar uma palhinha para a gente sobre PNL, eu acho que é um bom começo aqui para a nossa conversa. Obrigado, Ronei. Primeiro, cumprimentar a todos, né? Cumprimentar a todos os meus colegas painelistas aqui, né? Agradecer o convite em nome da Infra, do presidente Jorge Bastos. Ronei, você colocou muito bem. O Brasil ele tem uma dificuldade de planejamento e essa dificuldade ela é histórica, né? E depois do pós-guerra aí nós tivemos investimentos em infraestrutura relevantes, né? A Ponte Rio-Niterói, Itaipu, tudo, e o GEIPOT teve um papel preponderante durante uns 20 anos, né? Numa coordenação de um planejamento vou chamar mais tático do que um planejamento integrado, né? E isso teve bons resultados e outros nem tanto, porque esse plano integrado sempre foi um desafio, né? Nós tivemos outros projetos, como o PIL, né, que a gente todos nós aqui do setor a gente já vem acompanhando, e eu acho que, de fato, agora, nós temos uma oportunidade, temos um cenário de conseguir elaborar um Plano Nacional de Logística que possa ser efetivamente acompanhado, né, e mensurado os resultados que ele pode gerar em promover uma infraestrutura adequada. Nós estamos agora exatamente com o Plano Nacional de Logística 2050, né? Ele está em audiência pública, e o grande desafio é nós combinarmos os métodos, as bases de dados e, principalmente, a nossa conversa franca com todos os entes envolvidos, para que esse planejamento realmente reflita um plano, né? Um plano execuível em todas as suas dimensões. E aqui a gente não fala só dos gargalos de transporte efetivamente na ponta, junto aos modos. Nós temos um desafio
complicado, que agora nós estamos tentando dimensionar da melhor forma possível, que é a questão que já foi discutida aqui, de armazenagem. Não tem cabimento os recordes de commodity aí, a infraestrutura não consegue dar respostas. Por mais que você tenha um planejamento nascendo agora, para esses recordes de produção, se a gente não conseguir direcionar isso num plano que efetivamente seja monitorado pela sociedade e reflita, com os seus ajustes, os investimentos que precisam ser feitos, delimitando o papel do setor público, e incentivando e dando condições para o setor privado investir, essa é uma grande preocupação que a gente tem, da segurança jurídica, de que o plano reflita, de que, quando ele possa ser lido, ele tenha essa dimensão também, não traga só os requisitos técnicos, mas as condições de que se possam ser feitas as concessões ferroviárias, rodoviárias, portuárias, aeroviárias, que o plano reflita informações que sejam levadas a sério. Ser bem mais claro aqui. Esse é o nosso grande desafio hoje. Então, os planos setoriais e os planos estaduais de logística, que a Infra também faz para os subnacionais, para os estados, têm melhorado bastante a qualidade das informações que a gente tem. E eu acredito que nós estamos, sim, numa espiral positiva do planejamento. Nós pretendemos ter um resultado final da audiência pública esse ano e esperamos entregar para a sociedade uma proposta de plano realmente factível, eu vou até falar assim, numa linguagem cidadã para a sociedade, que estejam claros os métodos que estão sendo usados e que ele seja sempre de plena contribuição, porque ele tem os períodos de revisão e é papel de todos nós aqui. Nós temos um estoque de infraestrutura que é nosso. E quando ele degrada, quando você tem o gargalo logístico acontecendo, é o nosso patrimônio indo embora. E a evolução dele, a garantia de que ele evolua com investimento adequado e esse investimento ele seja profícuo, ele se consolide, é um papel nosso, de questionar para a gente cumprir esse planejamento. Então, eu também sou entusiasta, sou oriundo lá da NTT, a gente vem acompanhando esses trabalhos há muito tempo, a gente espera agora conseguir entregar aí um plano mais maduro. Muito bem, está em consulta pública, né? Está em consulta pública, então já fica aí o convite, obviamente, o pessoal que está aqui super especializado já deve estar observando, mas eu acho que é um ponto realmente super importante. Deixa eu passar para o Walter, então. Walter, eu acho que é nessa mesma linha, O Brasil, um país historicamente rodoviarista, A própria CNT nasceu aí desse berço rodoviário que o Brasil teve. Uma opção lá de política pública de muitos anos atrás, Teve uma época que se falava que no Brasil governar era abrir estradas, abrir rodovias e tal. E agora a gente tem o desafio, mais do que nunca, pela questão da sustentabilidade, o desafio da multimodalidade. Quer dizer, não faz sentido a gente tirar uma carga do interior do Brasil, lá do norte do Mato Grosso, por exemplo, de caminhão e levar uma carga dessa, por exemplo, para o Porto de Santos, ou seja, para o Arco Norte. Nós temos modais muito mais eficientes, até do ponto eficientes economicamente, tecnicamente, operacionalmente, economicamente e especialmente pela questão da sustentabilidade. Nós vamos falar muito isso, nós estamos com a Larissa aqui, que é a nossa especialista na área de sustentabilidade da infraestrutura. Como é que a CNT vê exatamente essa questão, até olhando para a descarbonização, a gente tem COP esse ano, dessa necessidade de virada da diminuição do rodoviário a favor do ferroviário, do hidroviário, do marítimo, quer dizer, cada modal na sua linha. O Brasil, lembrando, só para deixar um número, 65% da nossa matriz de transporte hoje, ela ainda é rodoviária, E a gente precisa realmente fazer essa virada de chave. Se você puder comentar, tem um estudo lá da Coalizão de Transportes que a CNT liderou brilhantemente, que fala exatamente dessa necessidade. Como é que vocês estão vendo essa questão da multimodalidade lá na CNT? Bom dia a todos. Esse tema é muito interessante porque é exatamente o que nós estamos precisando incentivar isso. Primeiro, cumprimentar a NTF por levantar um tema tão importante e colocar no debate. O que a gente tem, para mim, a gente tem que focar, a CNT tem várias bandeiras de transporte e uma delas é a multimodalidade. E a gente está absolutamente convencido que nós temos, e aí eu queria falar, eu sou remanescente de uma empresa
do governo, chamado GEIPOT. Claro que eu não tenho saudade quando o Brasil era administrado pelos militares, no tempo da Revolução, mas na logística eu tenho saudade, porque nós tínhamos uma empresa na época chamada GEIPOT, onde ela fazia um ranking das prioridades de investimento. E ontem eu coloquei aqui na abertura do evento, coloquei a responsabilidade, falei para o presidente, né, para o Jorge Bastos, e agora estou falando para o Vinô. Esse projeto que está sendo feito, o PNL, ele é de um grau de importância muito grande. Só que nós temos, e aí eu coloquei ontem, vou reafirmar aqui, nós temos que ter, a logística é um projeto de longo prazo. Nós temos que ter um compromisso de que o projeto que está sendo feito agora, PNL, que foi uma iniciativa boa, se transforme num compromisso de todos. Não pode, na virada de 2026, isso ir para a gaveta e começar um novo projeto. Então, nós estamos sendo vítimas, a logística brasileira hoje, nós está passando por uma necessidade da gente reverter. Eu tenho um quadro aqui que eu estava vendo hoje cedo, a distância média rodoviária na média da soja, desculpa, nos Estados Unidos é 80 quilômetros, no Brasil 701. E é um quadro, os dados hoje a gente tem, foi feito pela Exalc, que é uma universidade que eu respeito muito pela confiabilidade dos números. Quer dizer, 9 vezes mais. E isso é o custo Brasil. E eu sempre brinco com meus amigos, Valdez, Edeon e outros do setor dos embarcadores, que o preço que nós estamos pagando hoje por ter uma logística errada é muito caro. Eu fui negociador de frete, de caminhão e de trem. Eu sei o que é tarifa, porque eu fiz isso ao longo da minha vida. A tarifa rodoviária, ela é mais cara do que a ferroviária, todos nós sabemos, emite mais. Só que nós estamos perdendo espaço para a ferrovia, porque nós não temos um planejamento de longo prazo. Todo governo faz o projeto de governo, e nós da logística não trabalhamos por isso. A nossa estratégia de trabalho para a logística brasileira está errada. A minha, a da ANUT, a da agricultura, a nossa, porque nós temos que ter um compromisso de longo prazo, gente. Nós estamos invertendo. Se nós transportamos carga do Arco Norte, de caminhão, a 700, 800 quilômetros, e nós não temos nenhuma ação concreta, que isso vai se reverter no próximo governo. Esse projeto do PNL que está sendo feito agora, uma boa iniciativa, ele tem que ser uma coisa perene. Qual é o compromisso que tem no próximo governo que isso vai acontecer? E como isso vem acontecendo nos últimos governos, muda-se os planos e aí a gente começa. Aí a Ferrogrão não sai, aí a FICO começa a atrasar, a FIOL começa a sair. São projetos muito importantes, mas eles têm que acontecer. Então, nós só podemos trabalhar na ferrovia no longo prazo. E o Brasil nós temos as melhores ferrovias do mundo. Se a gente pegar os indicadores de produtividade da MRS, que eu conheço bem, mudou um pouco do tempo que eu saí, né, Guilherme? Mas são indicadores de melhores ferrovias, tá? Melhores ferrovias do mundo. Os indicadores de produtividade da Vale são os melhores do mundo. Mas nossa malha encolheu. E eu queria falar para o diretor Lucas, a ANTT não pode falar que nós temos 30 mil quilômetros de ferrovia. Quando eu saí de diretor da ALL em 2001, que fui para a MRS, quando eu cheguei lá em 97, por via de concessão, tinha 7 mil. Quando eu saí de lá, tem 3.500 operando. 14 e poucos anos depois, não sei quanto tem. E linha que não opera há mais de 20 anos, só tem a faixa de domínio. Eu sou engenheiro ferroviário que contei, eu sei quantos trilhos, quantos dormentes tem na linha, porque eu contei lá em Três Lagoas, quando eu era estagiário do GEIPOT. Eu sei que é uma ferrovia boa. Agora eu estava andando na DB, lá na Alemanha, e fiz um teste, coloquei um copo d'água, quando eu estava andando no trem, a semana passada, a água não tremia. O que é isso? É uma boa linha. Eu fiz um teste desse numa linha aqui no Brasil, o copo caiu. Então é o seguinte,
Então, o que eu estou querendo dizer, nós temos que ter um planejamento de longo prazo para que a logística funcione. Agora, nós estamos tendo um recorde. Nós temos um dos melhores e maiores investimentos no governo, na gestão do ministro Silvio e na gestão do ministro Renan, um dos maiores investimentos em infraestrutura. Qual é a garantia que eu tenho que no próximo governo esses investimentos vão continuar? Se o ministro Silvio sair, se o ministro Renan sair? Nenhuma. Se entrar um outro governo de outro partido, alguma coisa, abandona tudo isso e começa um novo governo. E para concluir, para não me alongar muito, que eu queria falar um pouco, mas depois, né, sobre, Ronei, depois eu queria falar também sobre a multimodalidade, que eu vendi muito trem de carga geral. Tá? Eu queria falar só para uma alegria que eu tive de visitar uma estação na Ferrovia da Alemanha. Eu estou vendo aqui que está aqui o Peter, né, que agora está na CISFER, fiquei muito feliz dele estar lá, viu? Então, assim, eu tenho uma obra na estação de Stuttgart, que a obra foi planejada no ano 2000, a obra começou em 2010, e o engenheiro que me atendeu, que estava me explicando lá, me convidou, vem aqui em dezembro de 2026 para participar da inauguração da obra, que é uma obra que tem envolvendo lá a estação, aí são detalhes, mas as estações lá envolvem, eles fazem shopping na estação, quando a pessoa para na estação, aproveita e vai no supermercado, vai na farmácia. Então, quem conhece bem a estação de Berlim sabe como é que funciona, eles estão fazendo a mesma coisa em Stuttgart. A gente tem que viajar e pegar esse modelo, e quando chega no Brasil, a gente tem que copiar, como diz um ex-chefe meu, Jorge Paulo Lema, que ele falou, o errado é copiar errado, copiar o bom é um mérito. Então, nós temos que ir para lá, ver aquilo e copiar aqui. Quer dizer, que é um projeto que está sendo executado em 16 anos, 6,5 bilhões de euros, e não atrasou um dia. E nós estamos aqui batendo cabeça, fazendo seminário, e chega daqui a 2 anos, tá, começa a mesma coisa, começa um novo planejamento. Então, o que eu defendo, e é a causa raiz da gente estar perdendo, a participação da modalidade rodoviária aumentou de 60% para 65%. Isso é triste para nós. E não é culpa do governo, é culpa de todos nós que estamos planejando. Essa linha que eu bato, é isso que a gente tem que fazer. Então, para mim, e concluindo a sua resposta, Ronei, nós temos que ter um compromisso de longo prazo na logística. Enquanto nós tivermos isso, o embarcador está pagando tarifa mais cara, porque a ferrovia é mais barata, que não tem capacidade. Claro que tem algumas linhas e eixos. Como é que eu vou... Mais um ponto, em cima do que você falou. Como é que eu vou pegar uma carga, um motor do Jeep, que é feito lá em Campo Largo, perto de Curitiba, e levar para Goiânia de trem? Nós estamos falando em 2025. E a empresa que eu estou vinculado, eu trabalhei muito tempo, a gente está fazendo isso hoje, de caminhão. Pego 3.000 quilômetros. Nós estamos falando de 2025. Qual a ação que nós estamos fazendo para que daqui a 5, 10 anos a gente faça isso de trem ou de navio? E tem uma coisa que eu conheço bem. O caminhão é competente. Ele é ágil, tem uma tarifa mais cara, mas para tomar a carga dele, precisa ter produtividade. Senão o caminhão não cede, porque nós no Brasil desenvolvemos isso. Uma das modalidades mais competitivas que nós temos é o rodoviário, porque ele se adaptou a isso, e é mais caro. E o embarcador paga mais caro. Então, eu acho que isso aqui, para tantas pessoas que conhecem de logística, estão me ouvindo aqui, estou vendo vários aqui, né, Rodrigo? Você sabe disso. Então, é isso que nós temos que fazer, nós temos que tomar uma decisão. Se nós estamos andando para trás, discutindo, e olhando. Quando eu discutia isso em 2000, sei lá, em 2000 e 2010, eu tenho uma longa estrada, eu não fiz outra coisa na vida. Eu só trabalhei com carga de caminhão e de trem. E estou aqui, indignado, no sentido, claro que eu não vou discutir, eu não vou também, não sou rebelde ao ponto de ficar, mas isso é necessário. Então, é esse ponto, Ronei, que eu queria deixar aqui como uma mensagem nossa, tá?
acertar, que nós temos que nos unir e fazer um plano de longo prazo para a logística brasileira. Obrigado, Walter. Excelente. Conte conosco, porque eu acho que aí o Brasil realmente precisa avançar muito nessa pauta e a CNT faz um belo trabalho nisso. Parabéns ao presidente Wander e a todo o time lá da CNT. Mas já que nós falamos de MRS, Guilherme, e eu gosto de falar de MRS porque eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, que é a sede de vocês, conheço bem a operação, eu acho que MRS tem belos exemplos, bons exemplos de, na prática, a gente vê multimodalidade. Me lembra aqui de cabeça, por exemplo, um terminal que vocês têm em parceria com o grupo JSL, ali na Carvalho Pinto, chegada de São Paulo. Desmaf, Itacoaquecetuba. Itacoaquecetuba, exatamente, que é um rodoferroviário, né? Super bacana. Tem agora a operação que eu li recentemente de vocês com relação a hidrovias, ligando lá São Simão, né? No ponta de Minas Gerais ali, a Pederneiras, né? Que é a base de vocês. Conta pra gente dessas experiências na prática, né? O que vocês já fazem? Vocês ligam os principais portos do país, vocês estão entre Santos, Rio de Janeiro, Septiba, né? Então, quer dizer, acho que multimodalidade parece que é a vocação de vocês, é a característica principal de vocês. Fala um pouquinho para a gente como é que está isso na prática lá na MRS. Combinado, vou tentar dar uns exemplos aqui. Obrigado, Rony, pela pergunta. Davi, aqui pela NTF, pelo espaço aqui no painel, colegas panelistas aqui. Difícil falar depois do Walter, né? Já falou tudo aqui. Vou contar as boas histórias que ele deixou há 20 anos atrás na MRS e a gente está tentando até hoje. A principal, tá, só para quebrar aqui, é superar a velocidade dele na esteira no trem de carga geral. Eu falei para ele ontem à noite que a gente venceu essa batalha. Ele está todo dia aumentando 1 km por hora e todo ano na esteira, e a gente está tentando ganhar velocidade, viu, Lucas, na carga geral. Mas MRS, de novo, a gente está, acho que o Walter trouxe um número impressionante aqui, 9 vezes, né, o rodoviário, Estados Unidos, distância média da soja, e na MRS a gente tem uma ferrovia extremamente curta, para padrões, né, mundiais que a gente estuda aí na academia, né. A gente lê que um trem é eficiente acima de 600, 700 quilômetros, a gente, pela configuração da nossa malha, desenvolveu praticamente um trem diário, começou uma vez por semana, que virou um 30 vezes por semana, um trem diário, hoje um serviço Santos-Jundiaí. Então, eu estou concorrendo com o caminhão, que é muito competente, em 120 quilômetros. Precisa fazer em 2 horas? Tem que ir de caminhão. Concorrendo com o caminhão e talvez com as 5 melhores estradas aí, entre as 10 do Brasil, estão lá. Anhanguera, Bandeirantes, Rodoanel, Imigrantes, Anchieta. Então, realmente, se não tiver planejamento de acumulação de carga e um planejamento de estoque em trânsito, é impossível vencer essa batalha, porque o nosso trem vai sair 10 horas da noite de Jundiaí e vai chegar às 5 horas da manhã em Santos. Mesma coisa, talvez, pegar um exemplo do Rio. Né? Todo o cimento da CSN sai de Volta Redonda também, 10 horas da noite, chega às 5 horas da manhã no Arará, e aí sim, entra em VUCs, em caminhões pequenos, e é distribuído para o Rio de Janeiro todo na modalidade correta. Então, acho que esse é um primeiro grande ponto, como fazer a nossa ferrovia ser eficiente, com rotas tradicionalmente curtas do que a gente estuda e do que a gente lê. Então, basicamente, foi desenvolver trens de grade e agora nós estamos desenvolvendo investimento grandes em terminais. Antes de falar um pouquinho de hidrovia, terminais, a gente, talvez com toda a potência que a MS, né, aprendeu em cargas cativas que estão no trem, soja, açúcar, coque, carvão, que não tem como competir, né? Um trem de minério nosso é equivalente a 360 caminhões. A gente faz 33 a 38 trens desses por dia. Se você fizer a multiplicação aí, nós somos equivalentes a uma fila indiana de 10 mil caminhões na BR-040 descarregando, né, uma esteira, bem lembrado, Marcelo. Um carrossel, na soja em São Paulo, né, e com a interoperabilidade que a gente tem com as outras malhas também, temos tido sucessos importantes aí com açúcar, com crescimento de soja, milho, farelo. E a gente está tentando pegar parte desse conhecimento de cargas que tem vocação ferroviária para criar os pontos de acumulação de carga para que a gente possa ter um trem eficiente. Não adianta ficar fazendo um trenzinho aqui de 15 vagões, 12 vagões, que, obviamente, não posso nem dizer que ele é favoravelmente do ponto de vista do ISD até, porque daí nós estamos com uma potência de locomotivas de configuração de trem super subutilizada. Então, para isso, a gente fez um investimento no nosso terminal do Horto Florestal. Para listar alguns aqui, o Horto Florestal é a nossa principal oficina da MRS, né? A gente faz toda a reforma de rotativos, elétricos, vagões, locomotivas, nosso grande centro aí de reparo. A gente separou uma área lá de 12 mil metros quadrados, que pode chegar a 25 mil, né? Foi uma dificuldade imensa lá, tirar o campo de futebol lá, Rony, você não imagina. Mas os ferroviários hoje, me disseram que os ferroviários de hoje não sabem jogar futebol tão bem quanto os ferroviários antigos, então a gente tomou o campo de futebol deles lá e transformou num galpão, que está pronto, um galpão intermodal, vizinho de parede com a VLI. Então, ali a gente tem as duas bitolas, tem bitola estreita e larga. Então, nós temos a Gerdau, que é um dos acionistas nossos usando, e não acionistas também, Arcelor, outros clientes, começando a acumular carga ali no Horto Florestal, que está no centro de BH, para depois distribuir essa placa, essa bobina, de forma eficiente. Então, lá temos 12 mil metros quadrados, prontos para ir para 25 mil,
Vamos fazer um terminal sul Fluminense também, vai ter Pinheirinho, abrimos agora o terminal São João del Rei, é o próximo, Itacoaxetuba você mencionou, uma potência importante para a gente fazer esse Vale do Paraíba funcionar super bem, e outros que virão. Então, a gente está buscando os locais ótimos, muitos deles agora, pela primeira vez, de forma primarizada na MRS. A gente está querendo aprender também outros problemas, né, que o eletroímã quebra, que a ponte rolante não funcionou, problemas que a gente não tem na rodovia, nós estamos aprendendo a ter e a lidar na rodovia agora, na ferrovia. Isso está sendo importante aprendizado para a gente, começando com esse do Horto, que já está operacional aí desde maio. Então, vão ter outros. E falando rapidamente de hidrovia, acho que esse é outro modal que tem tudo a ver com a ferrovia e vai dar oportunidade para os clientes fazerem talvez metade da viagem no trem, metade da viagem na hidrovia. Então, tem carga que pode sair de Três Lagoas e viajar 1.200 km até Santos, né, direto na Malha Norte. Tem malhas que pode talvez viajar 500 km até Pederneiras em barcaças, fazer uma acumulação de carga lá e depois viajar 600 km até Santos de trem. Então, a gente também está trazendo opcionalidade para o cliente poder escolher modal, conviver, talvez, em dividir risco, né, de não colocar tudo numa única modalidade de transporte. E a gente está confiante aí que, em fevereiro de 2027, a gente está operando essa subsidiária hoje da MRS Hidrovias. Então, estão aprendendo muito lá também, está sendo um momento desafiador para sair de material rodante e aprender material flutuante agora. São outras categorias de desafios que a gente está conhecendo. E acho que é um momento muito bom para a gente conseguir, em distâncias curtas, de novo, que é o caso da MRS, fazer esse tipo de solução. A gente também se qualificou como OTM, né, Operador de Transporte Multimodal, que é importante, outras ferrovias já têm, já faziam isso. Por outro lado, tem, às vezes, desvantagem do ponto de vista do cliente, também que perde outros benefícios fiscais quando ele usa o OTM. Então, nós temos também que resolver um pouco essa confusão brasileira, que vai se resolver ao longo da transição de reforma tributária, mas ainda existe hoje. Então, esse acho que é um problema que a gente tem que resolver, mas na MRS a gente está fazendo isso. Pontos de acumulação de carga para que a gente possa formar um trem, uma grade de trem eficientes. Esse é o segredo. Claro que isso vem com clientes que estejam dispostos a ter um tempo de transporte maior, um estoque, para esse estoque em trânsito ser formado também, que o produto deles permita, mas a gente tem perseguido aí esse tipo de carga o tempo todo, Rony. Excelente, Guilherme. Você me deu um gancho bom aqui, você falou da subsidiária, hidrovia sendo subsidiária da MRS, e aí você já me dá um gancho para perguntar para o Lucas, porque a gente viu que recentemente, Lucas, a NTT está dando um passo muito importante na questão regulatória das ferrovias. Vocês avançaram notoriamente muito na regulação de rodovias, até então, com os RCRs, né, os regulamentos de concessões rodoviárias, e agora, né, o Feitosa estava até aí, Fernando Feitosa, a gente estava comentando, está ali, deu uma entrevista muito bacana para a agência Infra, falando dos os ROFs e os RSFs, né? Que são os regulamentos de outorga ferroviária e de serviço e segurança ferroviária. Isso conversa muito com essa questão de receitas acessórias, né? Como é que vai encaixar essa operação de hidrovias numa concessão de ferrovias, quer dizer, como é que fica a nível de serviço das ferrovias, como é que fica a nível de atendimento ao consumidor, ao cliente. E aí, vocês estão agora nessa virada. Conta para a gente um pouquinho como é que está essa questão regulatória lá na NTT e o mais importante, cronograma. Como é que está o cronograma disso? Quando que a gente deve ver os primeiros ROFs e RSFs aí, de fato aprovados e entrando em vigor? Bem, muito bom dia a todos, bom dia a todas. Em seu nome, Rony, gostaria de cumprimentar todos os parceiros aqui de dispositivo. Em nome do Davi Barreto, diretor-presidente da NTF, gostaria de cumprimentar a todos aqui presentes, um público seleto, o que engrandece este evento. Guilherme, você falou que ficava difícil falar depois do Walter. Avalie para mim a dificuldade de falar depois do Vinô, depois do Walter e depois de você. De qualquer forma, facilita um pouco o trabalho, porque a gente absorve algumas ideias, alguns conhecimentos, e a gente consegue concatenar um pouco melhor as nossas ideias. Caberia aqui para mim, salvo a pergunta que agora fora feita, apenas dizer que faço minhas as palavras dos que me antecederam, dada a concisão e a objetividade sobre o que falaram sobre o tema. Em especial aqui, Rony, antes de adentrar na sua pergunta, eu gostaria de ratificar o que foi dito aqui pelo Walter em relação a que talvez o maior problema de tudo isso seja a falta de uma política efetivamente de Estado e não uma política de governo em relação à logística, à infraestrutura e, por que não dizer, também em relação especificamente à multimodalidade. E sabemos também que a regulação ferroviária é um dos pontos sensíveis nessa implementação, na concretização da
multimodalidade, mas, do ponto de vista da NTT, temos trabalhado com 3 pilares fundamentais em relação a este tema, que diz respeito a uma previsibilidade regulatória, do que já tem sido feito em relação a esse cronograma, muito bem liderado aqui pelo Feitosa, simplificação de normas, né, eu acho que é de fundamental importância uma concretização nessa simplificação de normas, uma desburocratização de todo o nosso normativo e, por fim, a concretização dessa multimodalidade a fim de destravarmos diversos gargalos. Em relação ao cronograma, eu devo dizer aqui que eu não tenho de cabeça, mas, de qualquer forma, podemos nos assessorar aqui do Feitosa, que faz parte do dia a dia dele. Mas o que eu posso colocar é o papel da NTT no que se refere à concretização dessa multimodalidade, porque o que falta para isto, a meu sentir, a meu ver, é uma nítida cooperação, né, interinstitucional, entre órgãos, entre entidades, entre agências reguladoras, uma maior simplificação dessas normas, a despeito de a NTT já venha envidando todos os esforços a partir do novo marco de ferrovias nessa simplificação, e essa simplificação não quer dizer uma menor fiscalização, uma menor rigidez de sua atuação, mas, ao contrário, ela quer dizer uma maior transparência e para gerar maior eficiência no desenvolvimento de todo o investimento do setor. Precisamos também, é importante já adentrar nesse tema, criar mecanismos de incentivo, né, a essa concretização da multimodalidade, seja através de incentivos tributários, seja através de indução de desenvolvimento, né, indicadores de desempenho, uma política de Estado realmente direcionada para a multimodalidade. Então, ao fim e ao cabo, todos sabemos que de nada adianta uma ferrovia eficiente, uma rodovia duplicada, muito bem pavimentada, portos funcionando de modo magnífico, se não houver uma conexão e interatividade eficiente entre todos os modais. Então, o que a NTT tem feito e virá a fazer é se vir como uma parceira, se vir como um facilitador. A regulação não pode ser enxergada como uma dificultadora da implementação desta multimodalidade. Ao contrário, ela serve como facilitadora né, da aplicação desse mecanismo. Então, por hora, Rony, é o que eu teria a dizer, e ao longo dos debates a gente vai detalhando determinados temas. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Excelente. Não, eu acho que a gente tem realmente um desafio, porque, como a gente tem muito a crescer na área de ferrovias, essa questão dos regulamentos, a parte regulatória da NTT, e eu acho que vocês têm feito isso muito bem, com uma agenda muito positiva, eu acho que tem um belo caminho a ser traçado aí, tenho certeza que vem coisa muito boa pela frente. Fugir um pouquinho da questão do cronograma, depois a gente pega o Feitosa num cafezinho ali, amarra ele e sai com um compromisso de cronograma, né? Nada que vai ultrapassar 31 de dezembro desse ano, está tranquilo. Bom, estou brincando. Mas, bom, deixa eu virar um pouquinho aqui para o lado agora das hidrovias, puxar aqui a conversa com a Larissa, minha amiga, minha colega de muitos anos. Obrigado, Larissa, pela presença. O Brasil tem 19 mil quilômetros, abençoados quilômetros de rios navegáveis, né? Recebemos isso aí do Papai do Céu. O Papai do Céu falou, vou abençoar um país aqui, vou dar 19 mil quilômetros de rios navegáveis, naturalmente navegáveis. É o que a gente tem no Brasil. Eu acho que poucos países do mundo, não passa nem perto disso aí, a maioria dos países do mundo. E agora a gente sabe que existe, finalmente, um plano, um projeto estruturado de concessão hidroviária. Guilherme falou muito bem aqui dessa hidrovia Tietê. Essa daí é uma concessão do Estado, né? Que está sendo programada para ser feita. Mas eu sei que o governo federal tem hidrovias de grosso calibre aí. Queria que você falasse um pouquinho como é que está o Plano Nacional o PGO, né, o Plano Geral de Outorgas Hidroviárias, que vocês estão tocando de maneira muito competente lá no Ministério de Portos e Aeroportos. E até para puxar, eu sei que você é da área de sustentabilidade, uma sumidade nessa área, como é que isso conversa com descarbonização? Acho que tem tudo a ver com descarbonização, a questão das hidrovias, né?
Bom dia, gente. Tudo bem? Primeiro, agradecer a querida Ellen, minha companheira de muitos anos, Davi, pela oportunidade de estar aqui. O Tomé teve outro compromisso e não pôde comparecer. Eu não vou puxar a orelha de vocês hoje, não, pela composição da mesa, tá, Ellen? Vou liberar hoje, mas se o Tomé estivesse aqui, vocês iam levar puxão de orelha. É o desafio, da década, a presença feminina nos palcos e nas lideranças. Isso é um grande desafio, viu? E a cada dia mais tem me incomodado mais com isso, porque vai ficando latente essa questão, Larissa. Impressionante, você tem toda a razão. Mas hoje temos você aqui para nos salvar. Que eu bom. falo que eu não venho cumprir cota, tá? Não estou aqui para cumprir cota, mas hoje eu não vou militar, não. Hoje eu estou cansada. Eu vou aproveitar aqui, e eu brinco, né? Cumprimentar aqui Dr. Walter, Ricardo, Rony, Guilherme, Vinô e Lucas. Um monte de gente aqui já foi meu chefe, tem gente que continua sendo indiretamente. Então, para mim é uma honra estar aqui ao lado de vocês e falando de uma agenda tão bacana e tão positiva. Eu brinco, né, com a separação dos ministérios, o Clóvis, que estava ali, eu falo para ele, eu subi de vida. Minha agenda agora é muito mais legal que a sua, com todo respeito ao setor rodoviário e ferroviário, que eu amo. Eu comecei a minha trajetória na infraestrutura com as ferrovias. Eu era analista de flora de todas as ferrovias lá no IBAMA. A equipe era muito grande, então eu cuidava da MRS, Vale, Rumo, que na época ainda era a ALL, Valec. Então, tenho uma grande bagagem aí no setor ferroviário que eu adoro. E quando eu brinco, que eu falo que eu subi de vida, é porque agora eu estou numa situação muito mais confortável, com empreendimentos pontuais, portos, aeroportos, e o que eu tenho de linear lá é a hidrovia, que por si só, por essência, já é um modo de transporte mais sustentável. E quando a gente fala em multimodalidade, em equilíbrio de matriz, em eficiência, descarbonização está no cerne de tudo isso. Sem multimodalidade, sem eficiência, sem um frete mais barato, a gente não tem descarbonização. É aquela velha fala, né? Não existe descarbonização por filantropia. Então, o que a gente tem trabalhado lá no Ministério é justamente para fomentar esses modos, para fomentar a cabotagem, para fomentar o nosso programa de hidrovias. E concordo, quem sou eu para discordar do Dr. Walter, né? Planejamento. Planejamento é o cerne de tudo isso. A gente trabalhou muito no PNL, no primeiro PNL, agora na sua segunda versão, com o apoio aí da Infra. Estamos, inclusive, saindo daqui, tem uma reunião para falar de indicadores socioambientais do PNL. E o modo hidroviário, eu brinco, né? Eu já escutei muito assim, eu sou contra a hidrovia vai acabar com o ecossistema, vai acabar com o Pantanal. Falei, você pode ser contra, você pode ser a favor, o rio está ali e a carga vai descer, querendo ou não. O que a gente tem de instrumento, né, principalmente nessas concessões que estão sendo estruturadas aí, Tapajós, Tocantins, Paraguai, Madeira, parceria com a Infra, parceria com o BNDES, DENIT sempre presente. A grande questão aí o rio está lá, a hidrovia vai estar lá. O que acontece hoje é que ela tem muito menos controle, seja do ponto de vista ambiental, regulatório, de segurança, do que o que ela vai ter na mão de um concessionário. A quantidade de carga furtada que a gente tem nas hidrovias, Rony, é uma coisa assustadora. Talvez não tenha, aqui por ser um evento bastante focado aqui para o público ferroviário, um dos maiores problemas que a gente tem nas nossas hidrovias é a questão de segurança. E quando você coloca uma concessionária para cuidar daquele rio, você aumenta o nível de segurança, porque você tem o controle de trânsito, você tem maior suporte para a Marinha, você tem um maior suporte para pescadores, para quem usa aquele rio como modo de subsistência. E eu vou dar um dos exemplos aqui, na concessão da hidrovia do Paraguai.
praticamente 40% de investimento ali do CAPEX e do OPEX é relacionado a condicionante socioambiental e segurança. Então, isso vai trazer uma maior robustez para quem usa e segurança para quem usa e para quem precisa daquele rio. Eu sou uma entusiasta desse modo, eu acho sensacional. Eu não preciso trazer dados aqui que vocês estão cansados de saber. Uma barcaça, né, no seu padrão, ela tira mais de 300 caminhões ali das rodovias. A gente não quer competir, eu acho que tem espaço para todo mundo. A carga ela vai chegar no porto, seja por uma hidrovia ou seja pela rodovia. A grande questão é baixar o valor desse frete, isso é possível pelas hidrovias, e permitir uma maior eficiência, que a gente continue usando, a gente nunca vai deixar de usar o modo rodoviário, muito menos o ferroviário, mas eles têm que ser mais adequados. Outra luta que a gente tem muito em função também da eficiência, Rony, lá no Ministério, é a nossa navegação, a cabotagem. A gente tem o longo curso para chegar nos principais portos brasileiros, mas entre portos, essa movimentação por cabotagem ela é essencial. Ela é essencial para o negócio brasileiro e ela é essencial para a qualidade da nossa economia. Então, respondendo a sua pergunta agora, voltado muito aí para a descarbonização, a gente tem alguns outros desafios também nesses modos. A IMO veio com uma nova metodologia de cálculo de emissões e estamos um pouco apreensivos do impacto que isso vai ter nas nossas operações, tanto de cabotagem como de navegação interior, em função muito de um controle excessivo feito, principalmente para longo curso, que é o principal aqui da nossa movimentação portuária, né, é a navegação de longo curso. Estamos trabalhando intensamente, a ANTAC tem atuado muito junto com a IMO para que a gente não tenha uma penalização nas nossas operações em função dessa nova metodologia de cálculo de emissão. E isso acaba indiretamente também afetando as nossas hidrovias e navegação interior. Mas é o que eu falo, como é que a gente vai buscar o equilíbrio da nossa matriz se a gente não conseguir impulsionar as nossas hidrovias? Existem avanços ainda para ser feitos, tanto do ponto de vista do licenciamento ambiental, que precisa de mais padronização no tocante às hidrovias, e aí não é uma crítica ao órgão licenciador, é uma crítica à legislação como ela está posta dentro do decreto 8437, que deixa isso muito dúbio ali na sua escrita. A gente teve agora o novo marco, né, da Lei Geral de Licenciamento, que continua com esse vácuo em função dos vetos, afeta também as nossas hidrovias, mas hoje a gente já tem uma lei que nos auxilia bastante, tanto na questão de navegação das hidrovias, quanto nos portos, que permite a isenção do licenciamento em casos de calamidade e emergências, para a gente não viver o que a gente viveu ano passado no Tapajós, em Manaus, que a gente teve a interrupção dessa circulação de embarcações em função de secas extremas. Então, hoje em dia, o órgão ambiental ele já tem mais segurança em dar essa isenção, e o empreendedor consegue também planejar a longo prazo, seja ali o DENIT, ou sejam os operadores de terminais, que conseguem fazer uma manutenção ou uma dragagem emergencial nesses casos extremos. Mas a gente está trabalhando na exceção. E a gente não quer trabalhar nisso, a gente quer trabalhar justamente na perenidade dessas hidrovias, que a gente consiga navegar nesses quase 20 mil quilômetros de vias navegáveis durante os 12 meses, seja seca ou seja cheia, com segurança, para que as manutenções sejam feitas de forma adequada, para que a gente tenha um controle ambiental, um rigor ambiental necessário, e que a gente tenha também o benefício social para todo mundo que está ali utilizando daquele bem de uso múltiplo que é o rio.
Acho que eu já falei demais, mas, em linhas gerais, são todos esses desafios que a gente tem lá no Ministério para impulsionar esses modos mais limpos de transporte. Boa, falou demais, não, falou muito bem e trouxe um tema super relevante, que é a questão do licenciamento ambiental, que essa é uma pauta que o Brasil precisa discutir realmente com muita seriedade, especialmente para empreendimentos lineares, né, como ferrovias, rodovias, hidrovias. De fato, o licenciamento ambiental, o Brasil precisa encarar esse desafio com responsabilidade, né, com muita certeza de fazer a coisa bem feita, mas a gente não pode simplesmente ficar escondido atrás de uma bandeira ideológica, né, defendendo por defender a questão do meio ambiente. Todos somos a favor do meio ambiente, todos queremos defender o meio ambiente, queremos deixar um país mais limpo e mais habitável para os nossos filhos, netos e bisnetos, mas nós não podemos deixar de fazer a nossa infraestrutura, especialmente esses projetos transformadores, como ferrovias, como hidrovias, e também com relação a ferrovias. Muito bem. Eu vou, para ficar dentro do nosso tempo aqui, vou puxar o Ricardo. O Ricardo aqui vai tentar trazer para a gente soluções práticas e objetivas, né? A Autodesk, a gente conhece muito a Autodesk pelo AutoCAD, né? Todo mundo que é da área de engenharia, eu não sou engenheiro, mas trabalho com os engenheiros há muito tempo, todo mundo fala do AutoCAD. Queria que você comentasse para a gente, Ricardo, na prática, né? Nós estamos falando de multimodalidade. Como é que essas ferramentas tecnológicas, agora com inteligência artificial, internet das coisas, né? Como é que isso pode ajudar a gente a planejar melhor e a executar melhor esse planejamento dessa multimodalidade? Eu queria que você pudesse falar rapidamente sobre o BIM, né? A gente que é o Building Information Modeling, que a gente trabalhou recentemente com o BIM na área de aeroportos aqui no Brasil. A gente já está vendo o BIM sendo implementado na área de ferrovias, porque ali tem um potencial muito grande também para a gente ser mais assertivo, né, no investimento e na execução desse CAPEX. Dá uma palhinha para a gente aí com relação à Autodesk, por gentileza. Perfeito. Perfeito, Rony. Obrigado por colocar a questão dessa maneira, porque já me ajuda a responder uma boa parte aqui da questão do projeto ferroviário e dos projetos multimodais. Eu quero começar agradecendo a todos, agradecer aos colegas, reforçar a difícil tarefa de encerrar esse ciclo de conversa, depois de falas tão ricas, tão importantes aqui, e agradecer a oportunidade de falar aqui com todos vocês, representando a Autodesk. E, ao falar do como nós podemos ajudar, eu acho que eu quero começar falando um pouquinho do como nós já ajudamos. Você lembrou um pouquinho do AutoCAD aqui? Nós estamos presentes nesse fórum, que é super importante, exatamente pela relação que temos com todos vocês, uma relação histórica com todos vocês. Todos são nossos clientes. A Autodesk ela já vem há mais de 40 anos contribuindo com o desenvolvimento de tecnologia para o desenvolvimento de projetos. Isso nos mais diferentes setores. A gente fala de arquitetura, engenharia, construção, a gente fala da indústria, inclusive mídia e entretenimento. Então, nós estamos presentes em 3/4 do mercado global de desenvolvimento de projetos. E certamente aqui com todos vocês, com exemplos, grandes exemplos aqui, eu quero reforçar aqui, aproveitar a presença do Guilherme aqui, reforçar a importância de clientes como a MRS, que tem investido pesadamente em engenharia digital e que parabenizar todo o time de engenharia digital da MRS também, aproveitar essa oportunidade, pelo conteúdo que tem trazido para eventos da Autodesk, conteúdo importante, recentemente no Autodesk University, conteúdo para o nosso Rail Summit, que acontecerá agora em Madrid também, então a MRS está presente com esse conteúdo, e tem investido também, aqui cabe lembrar um ponto interessante, quando falamos de RDT, a MRS também, à frente de projetos importantes, junto ao BIM Fórum Brasil, já vou conectar como membro do Conselho Administrativo do BIM Fórum Brasil, agradecendo o apoio da MRS em projetos importantes, como que nós hoje temos no BIM Fórum para ativos ferroviários. Então, acho que cabe lembrar que nós já temos essa parceria histórica, mais de 40 anos, aí, não só pelo AutoCAD, mas mais recentemente pela modelagem da informação da construção. Quando nós falamos em BIM, nós estamos falando de modelos digitais inteligentes, nós estamos falando do ativo digital. E não tem como falar em ferrovias inteligentes, cidades inteligentes ou infraestrutura inteligente sem falar de projetos inteligentes. Eu acho que aqui se falou muito de planejamento, acho que de ponta a ponta. O planejamento é o projeto, é olhar para onde queremos chegar. E o projeto, hoje nós temos ferramentas cada vez mais sofisticadas para pensar os projetos de maneira inteligente. A modelagem da informação da construção, ela é um pouco isso. Quando você trabalha com ativo digital, esse ativo digital te permite desenvolver um melhor projeto
permite uma melhor gestão da obra e uma melhor gestão do ativo mais adiante. Acho que muitas vezes a modelagem da informação da construção ela tem sido associada ao projeto, ou apenas ao projeto. Mas quando nós falamos do ativo, e o ativo ferroviário, nós sabemos, assim como na construção civil, que esse ativo vai muito além do projeto. Nós falamos de décadas de operação do ativo. É importante que isso tudo, a inteligência do ativo ferroviário, comece no projeto e avance, então, na obra e na gestão. E para isso nós temos casos importantíssimos. Eu citei aqui, pela presença do Guilherme, um pouco o investimento todo que a MRS faz na engenharia digital, mas nós temos dezenas de casos no Brasil e globais que poderiam ilustrar o impacto positivo dessas novas tecnologias no segmento, no setor como um todo. Então, começando pelo projeto, vou citar um exemplo da Nova Ferroeste, o EVTA da Nova Ferroeste, desenvolvido pela TPF Engenharia, recentemente, no nosso evento no Autodesk University, ganhou um prêmio, o nosso Design and Make Award, exatamente pela tecnologia que foi inserida no desenvolvimento do projeto. Uma tecnologia que utilizou algoritmos de inteligência artificial e grandes bases de dados, aqui a gente está falando de Big Data e Machine Learning, para que, analisando os dados disponíveis, dados físicos, por exemplo, dados sociais, dados comerciais, toda a malha existente, inclusive, e aqui podemos falar de multimodalidade também, tudo que está disponível na região, para que essas ferramentas auxiliassem a TPF no estudo dos melhores traçados. Quando eu falo no auxílio do estudo de melhores traçados, nós sabemos o impacto que a redução cada quilômetro tem num projeto, na obra e mais adiante na operação desses ativos. Então, vias mais enxutas, movimentação de terra, que é um outro exemplo interessante. Hoje esses algoritmos nos permitem analisar muito rapidamente movimentação de terra e reduzir ao máximo essa movimentação. E nós sabemos que a terraplenagem é uma componente fundamental da curva ABC de qualquer projeto, ferroviário especialmente. Então, aqui nós temos a utilização dessas ferramentas para uma redução, claro, projetos mais inteligentes, que significam ativos mais inteligentes, mais econômicos, para serem melhor operados. Então, ponto de partida da modelagem da informação da construção é essa. Temos a possibilidade de projetos mais inteligentes, e hoje a inteligência artificial faz parte do dia a dia do BIM, mas temos a possibilidade também de uma gestão mais inteligente de obras, e aqui outros exemplos, e falamos de multimodalidade, o caso do Porto de Antuérpia, onde todos os dados foram disponibilizados no que hoje nós chamamos de ambiente comum de dados, e essa é uma dificuldade que nós temos hoje enorme em todos os segmentos. Eu vim da construção civil, isso é uma dificuldade clássica da construção civil. Como gerenciamos grandes massas de informações? Como garantimos que os dados disponíveis são os dados mais atualizados, são os dados corretos para levar para o canteiro e depois para a operação e manutenção? Então, esses ambientes comuns de dados hoje têm sido utilizados para reunir informações desses empreendimentos em todos os seus modais. O Porto de Antuérpia é um exemplo interessante. E, é claro, chegamos em operação e manutenção. Acho que hoje também temos exemplos importantes. Um outro caso, que no mesmo prêmio do Design and Make Awards, que eu citei agora há pouco, do caso da TPF Engenharia, nós temos o caso do metrô de Istambul, aqui falando um pouco de transporte de passageiros, né, o transporte ferroviário de passageiros, mas o metrô de Istambul também, com mais de 200 estações e muitos quilômetros de linhas, tem utilizado ativos digitais para sua operação e manutenção. Esses ativos digitais, reproduções exatas, não só do linear, mas das estações também, permitindo uma gestão mais inteligente de toda a via. Uma gestão no nível de movimentação em plataforma, movimentação dos trens, temperatura das estações, tudo isso hoje pode ser sensoriado e pode ser acompanhado para que você tenha economia e para que você tenha segurança e eficiência na ponta. Então, todas essas variáveis hoje podem ser consideradas no desenvolvimento de modelos digitais, e esses modelos digitais estão ali exatamente para garantir melhor qualidade de projetos, mais economia, mais segurança e mais sustentabilidade. Acho que são os principais pontos aqui que eu queria trazer. Boa, excelente, Ricardo, muito bom. Acho que a Autodesk, aí, AutoCAD, BIM, acho que tem um grande futuro pela frente aí, conversa muito com essa questão, né, do desenvolvimento de bons projetos aqui no Brasil. Bom, pessoal, a gente tem um compromisso aqui com o tempo voa realmente,
e a gente não quer deixar essa bola redonda para os próximos painéis. Eu vou pedir para cada um de vocês, vamos começar da ponta do Walter lá, vindo para cá, aquela pergunta de uma resposta de um tiro só, one shot question, né? Se a gente tivesse que desenvolver aí, nos próximos anos, a multimodalidade, qual que é a palavra central para o Brasil em termos de multimodalidade? O que o Brasil tem que investir e tem que dar atenção para a gente ter um transporte multimodal efetivo na próxima década no nosso país? Se você tivesse que responder, Walter, com uma palavra, em que linha você iria? Essa palavra seria fazer um planejamento que seja honrado. Sem isso, não dá. Eu queria falar, né, não dá para responder só numa palavra, a palavra é essa, planejamento e compromisso com o planejamento. Se tiver que ser um projeto de lei igual o pessoal que gasta com a educação, tem que ser, porque o custo é alto, e quem paga a conta é o embarcador. Agora, eu queria fazer um comentário rápido. Hoje, nós temos a carga geral que o transporte por ferrovia e por cabotagem, né? Como eu sou um homem da terra, eu falei pouco da hidrovia, viu, Larissa? Mas eu sempre levei carga para os portos. Mas a carga geral, ela representa em torno, as estimativas, 50% da movimentação total de carga no Brasil. E a participação das outras modalidades é quase nada, muito pequeno. E o seguinte, o ponto para tirar essa carga do caminhão, não é só ter a linha, tem que ter produtividade, tem que ter terminal adequado e eu tenho mais um desafio para dar. A carga só vai para a modalidade quando a distância rodoviária seja muito pequena do ponto de vista da distância dos outros modais. Por quê? Fazer o transbordo, nós não temos terminais adequados, então tem que ter terminais adequados e tem que ter principalmente frete e tempo, produtividade. E isso é que precisa. Então, o que nós estamos fazendo é para pegar as cargas dos granéis, a soja, o minério, que isso é fácil. É fácil tomar da ferrovia, é fácil tirar da rodovia. Tirar da rodovia, se eu tenho uma ferrovia do lado, botou ali, para o outro leva. Agora, a carga geral é outra história. E eu não vejo, no Brasil hoje, projetos consistentes, poucos pontuais, de tirar a carga geral da rodovia. E a rodovia tem um frete comprimido muito baixo. O frete rodoviário hoje, eu fiz uma pesquisa uma vez, comparado o frete rodoviário no Brasil com o frete rodoviário nos Estados Unidos. E fiz uma comparação do frete ferroviário aqui, do frete ferroviário, principalmente na malha. Peguei 2 ferrovias nos Estados Unidos na época, tá? E peguei o México também, para ver como era isso. O nosso frete rodoviário, ele é comprimido. Se tiver, como diz os sábios do transporte, se tiver o Brasil crescer mais de 5%, vai haver o estouro do frete. Então, é isso. Então, realmente é isso. Falei várias palavras, mas planejamento e compromisso com o planejamento. Excelente. Obrigado, Walter. Vamos lá, rapidamente para a gente ficar no tempo. Ricardo, você vai apostar em quê? Lá. Eu vou aproveitar a deixa do Walter aqui, vou falar também do planejamento, mas projeto. Acho que, acima de tudo, projeto. Bons projetos. Isso implica em colaboração, isso implica em, hoje, digitalização. Acho que projeto é a palavra-chave que eu quero deixar aqui para todos. Boa, excelente palavra. Vamos lá, Larissa. Não vou repetir planejamento, então vamos de segurança jurídica. Opa, isso é importante. Segurança jurídica, temos que evoluir muito nisso aí. Muito bem. Guilherme. Com segurança jurídica, projeto e planejamento bem feito e bem executado, Rony. Só para dar um exemplo aqui, a gente está num processo... Chamem as ferrovias, a gente tem os times ferroviários para fazer simulação com vocês, tem lá na tua cidade de fora da MRS, a Rumo tem em Curitiba, em São Paulo, a Vale tem em Carajás, tem em BH, a VLI tem em BH. As pessoas estão aí, fica frustrante para a gente como ferroviário, às vezes, ser chamado tarde para o projeto. Aí o cara já concebeu um terminal, vamos ter que demolir a portaria, vamos ter que demolir a subestação, porque o único acesso para fazer o raio de curvatura para entrar no terminal era lá. Então, essas pessoas existem, um bom planejamento. A gente está no pleno momento aqui do TECOM 10, né, que tem sido falado, e inadmissível um terminal de esporte, maior terminal do Santos, não ter acesso ferroviário previsto. O MRS fez o projeto, doou o projeto, protocolou no TCU, a gente está fazendo tudo o que a gente pode para ajudar a ter acesso ferroviário.
E para mim, às vezes, é frustrante quando eu visito terminais, tá um último exemplo de número, onde a pessoa tem orgulho de falar, eu vou de 100 vagões dia para 300 vagões dia, mas ninguém planejou, o vagão tem que ir embora também, então não é só chegar ao vagão. Então, assim, esse planejamento da engenharia ferroviária integrada é um bom planejamento integrado com segurança jurídica e segurança ferroviária tem que ser feito. E os times existem em todas as ferrovias, o Benoni tem lá também, em Santa Catarina, escolhe o estado que você quiser, tem gente com conhecimento ferroviário para ajudar a fazer esses desenhos do melhor trem. Então é esse pedido aí, mas é planejamento e bom projeto. Boa. Excelente, excelente. Vinô. Não tem jeito de não dizer que é o planejamento, mas eu vou além, né? Até por estar exatamente nesse cenário agora, a infra com essa responsabilidade junto com os ministérios, né? O planejamento ele precisa ser uma cultura. O PNL ele precisa ser produzido e realmente ser uma trilha, não é um trilho, o planejamento ele é uma trilha, ele precisa ser um instrumento que baseia realmente as decisões e tem que ser discutido a exaustão, porque é muito melhor a gente frear o que está sendo feito, o planejamento, em prol de uma mudança significativa e relevante, do que simplesmente a gente soltar um plano que todo mundo olha, está ali concreto, está tudo redondinho aqui, porque não dá mais para o país todo depender de esforços como o da MRS, do Guilherme, que resolvem questões de gargalo logístico com genialidade, com criatividade, apesar da regulação, apesar da legislação, apesar da fiscalização e apesar do custo de propriedade que é fazer logística no Brasil. O plano vem para isso. O planejamento efetivo, ele gera projetos bem estruturados, financiáveis e sustentáveis. Então, nós precisamos levar o planejamento a sério. Boa, ponto importante, ponto importante. Lucas, vamos lá. Uma palavra é difícil, né, Rony? Dado o tamanho do desafio, mas eu diria, como já disse anteriormente, simplificação e harmonização das normas, a fim de evitarmos sobreposição, conflito de competência normativa, uma cooperação interinstitucional entre os atores envolvidos e também, por fim, sobretudo, que saímos um pouco da nossa caixa, do nosso casulo, porque de nada adianta pregar para convertir, né? Uma vez que todos nós aqui concordamos com essa ideia da necessidade de destravar a multimodalidade, mas o que importa ao fim, para que alcancemos esse objetivo, é sairmos de nossas instituições a fim de convencer a quem de fato decide. Então, acho que a mensagem final seria essa. Não, excelente. Simplificação regulatória é fundamental. Lá em Minas Gerais, viu, Guilherme? Lá em Juiz de Fora, a gente tem uma frase que fala, ouvia muito da minha mãe e da minha avó, muito ajuda quem pouco atrapalha, né? Então, eu acho que o papel das agências reguladoras é fazer uma regulação responsável, responsiva, né? E simples, né? O simples é o que funciona, é aquilo que todo mundo entende como fazer e não fica dúvida para ninguém. Então, muito ajuda quem pouco atrapalha. Bom, pessoal, ficamos aqui dentro do nosso tempo. Queria agradecer enormemente e carinhosamente cada um de vocês pela confiança, pela presença. Agradecer à NTF mais uma vez pelo convite. E eu tenho certeza que a gente vai ter uma manhã muito produtiva. Obrigado a todos aí pela paciência, pela atenção e um bom dia. Muito obrigado. Muito obrigada, Rony Glanzmann, e também a todos os painelistas por trazerem, enriquecerem esse assunto, essa temática hoje de manhã. Quero lembrar a vocês que os nossos debates continuam. Daqui a pouco vamos ter a mesma dinâmica que tivemos ontem, que são aquelas discussões paralelas. Portanto, depois do coffee break, quando vocês voltarem, já olhem o tema e sentem à frente do painel que vocês vão querer acompanhar. A gente traz mais informações logo em seguida. Bom coffee break para vocês. Até já. 11h20 estaremos de volta, ok?